A paz do Senhor, meus queridos irmãos. A paz do Senhor. Vamos estar passando a lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É a lição do dia 12 de abril. Para estarmos iniciando a EBD, vamos estar fazendo uma oração. Amém. Meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos trazer sabedoria e discernimento, Senhor, e repreender, Pai, todo mal que possa evitar o conhecimento da Tua Palavra, meu Deus. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos abençoando para que possamos entender e multiplicar a Palavra do Senhor. Já te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino da harpa, chuva de graça, apenas uma estrofe. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça manda. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Aproveitem o ensino, meus irmãos. O texto áureo de hoje diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está em Efésios 1, versículo 3. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe. Efésios 1, versículo 3, 4, 9 a 14. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Introdução. Nessa lição vamos abordar a grandeza, excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aproveu a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Amém. Vamos estar abrindo em Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. No plano original de Deus, ele não foi surpreendido pelo inimigo na queda do homem no Éden. Ele já tinha o plano original de salvar a humanidade através do Cordeiro dele. Já era plano de Deus Jesus vir no mundo
resgatar-nos do pecado. Então, Deus, em momento algum, esteve surpreendido pelos planos do inimigo, de frustrar os planos de Deus. Primeiro tópico, a nova posição em Cristo. Subtópico 1, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracterizava pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase "Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo", onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor e glória da sua graça, ou para o louvor da sua glória, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus, o Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Vamos ler os seguintes versículos, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós aprendemos que o salário do pecado é a morte. Tá? A referência do Romanos 6, 23. Por isso que Jesus veio a nos resgatar da morte. E Jesus ele fala em Mateus 15, 8, este povo adoram-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. As pessoas elas adoram, elas profetizam, elas glorificam com os lábios, mas as suas atitudes, o seu coração, a sua intenção está longe de Jesus, está longe de ser santo, está faltando a santificação dos santos, como Paulo diz, O santo na Bíblia não é aquele que é perfeito. O santo na Bíblia é aquele que é separado. O santo é aquele que busca, ele quer ler a palavra todos os dias e quer buscar a Deus todos os dias. Ele quer fazer melhor todos os dias, ele não quer errar mais. E também vamos estar lendo em Salmo 103, versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Moisés conhecia a Deus. Moisés conhecia quem era o Senhor. Então ele manifestou os seus feitos a Moisés. Moisés o conheceu intimamente. Moisés teve interesse no Criador. Moisés teve interesse no abençoador, no dono da bênção, como temos aprendido. Israel e os seus feitos aos filhos de Israel. Os israelitas conheceram as bênçãos, conheceram os feitos de Deus. Os israelitas, eles louvavam, eles agradeciam porque eles conheciam que Deus os abençoava. Então eles reclamavam quando faltavam bênçãos, eles reclamavam quando Deus não provinha o tempo todo. E Moisés não. Moisés entendia que tudo era feito para o aperfeiçoamento deles. Toda dificuldade que eles passavam era para o aperfeiçoamento deles. Era necessário que eles passassem pelo deserto para serem moídos, para deixarem os seus passados para trás. E daí a gente tem uma comparação com a direção do carro. No carro a gente tem um retrovisor pequeno para a gente olhar para trás, quando a gente vai mudar de faixa, quando a gente vai tomar alguma decisão, para consultar o passado, para ver se aquilo nos trouxe problema. Mas o foco é sempre à frente, o foco é sempre o vidro maior, que é o para-brisa, Então o foco é sempre na palavra de Deus. E quando decidimos mudar, ter alguma ação dentro da nossa vida, nós consultamos a Deus, nós olhamos para refletir, para ver se isso não nos trouxe prejuízo no passado, consultamos a Deus e vamos em frente, em oração. Subtópico 2. As bênçãos espirituais. E obviamente que as bênçãos espirituais,
não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinando-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, resumiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo, bendito seja Deus. Vamos estar abrindo em Deuteronômio 28, versículo 2, que diz assim: Se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Hoje se busca muito a bênção e não o abençoador. Exatamente o mesmo erro que o povo israelita caía antigamente. Buscar as bênçãos, buscar tudo que Deus provinha sobre eles e não o abençoador. Jesus não morreu na cruz para nos dar carro, nos dar casa, empresa próspera. Jesus morreu na cruz com um propósito único e exclusivo de salvarmos, de salvar a nossa alma. Uma alma vale mais do que o mundo todo, do que todos os bens materiais sobre a face da terra. Então as bênçãos que temos que buscar não são os bens materiais. E aqui diz claramente, se ouvirmos a voz de Deus, se entendermos a vontade de Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então aquele que ele sabe que ele está no caminho de Deus, as bênçãos é que corre atrás dele. Não é ele que corre atrás das bênçãos. Ele não vai em culto que profetiza bênção. Ele não corre atrás de profeta. Ele sabe que ele é abençoado, independente de onde ele estiver. Amém? Também vamos estar abrindo em Mateus 6,33, é um versículo bem conhecido dentro da nossa igreja. Mateus 6,33 diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui o próprio Senhor está dizendo, a gente conhece muito bem essa palavra, vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo provento, tudo que poderia nos causar preocupação durante a nossa vida, nos serão acrescentados. Então não precisamos nos preocupar com o amanhã. Vamos nos preocupar com hoje e com o que temos que fazer hoje. Deus nos deu as coisas de forma diária, desde o início. O maná, ele era diário, ele não era para ser guardado para o dia seguinte. E Jesus, quando nos deu a oração modelo, o Pai Nosso, ele também nos disse que para pedirmos o pão nosso de cada dia. E não se preocupar, Senhor, eu quero o pão de amanhã, que o Senhor já vai reservando o pão de amanhã. Não, ele pediu que pedíssemos o pão nosso de cada dia, para o provento de cada dia separadamente. Então temos que confiar no Senhor. E para finalizar, vamos estar lendo em 1 Tessalonicenses 5:18, que diz assim: Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, se a situação está muito boa, é muito fácil dar graças a Deus. É muito simples navegar no mar que está calmo, no mar que está tranquilo. Agora, o verdadeiro navegador, ele é provado no mar difícil. Ali no mar difícil, quando ele não tem a quem recorrer em alto mar, porque não é fácil chegar ao socorro em alto mar, é que ele tem que dar graça. É ali que ele é provado a fibra dele para dar graças a Deus em todos os momentos da sua vida, principalmente nas dificuldades. Então temos que dar graças em tudo, em todas as condições que vamos passar e que ainda vamos passar. Subtópico 3, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário.
relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Irmãos, esse tópico ele é bem pequeno, nós vamos abrir em 2 Coríntios 5:17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fez novo. Eis que se fizeram novo. Aqui, Jesus está explicando para não olharmos para trás, não vivermos no passado. Assim que nos tornarmos filhos de Deus, todos que foram batizados tiveram a oportunidade de ser nova criatura, tiveram a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. E não devemos ficar olhando para trás, não devemos ficar comparando com o que tínhamos, com o que perdemos, com o que deixamos de fazer, os lugares que deixamos de frequentar, as pessoas que deixamos de conversar. Por quê? Isso é algo que dá saudade no ser humano. Saudade de talvez como a pessoa se divertia no passado. Mas Jesus, ele nos traz o amor verdadeiro, aquele que preenche as nossas almas, preenche a nossa vida. E muitas pessoas que já viveram de forma muito rica dentro deste mundo, alguns deles se enforcaram, outros se mataram e etc. E eles perderam a chance de viver nessa vida muito prematuro, com 30 anos, com 40 anos de idade. Então, se bens materiais cobrissem a vida de felicidade, a gente não teria uma pessoa famosa, não teria uma pessoa rica que viesse a se suicidar, desse esse exemplo para nós. Então, que possamos olhar esse tipo de exemplo e viver a vida com Cristo. Deixar tudo, deixar toda velha criatura, deixar todo velho e mau costume para trás e viver a vida nova com Cristo. É fácil? Com certeza não. Mas nós temos a arma mais poderosa do cristão, que é a oração. Então temos que investir em oração, nos aproximar do Senhor e do Espírito Santo de Deus, colocar Cristo na nossa frente e estarmos sempre olhando para Cristo. De qual forma? Orando, lendo a Bíblia e irmos em direção ao Senhor. Amém, irmãos? Segundo tópico da revista fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. O primeiro subtópico vai falar sobre a revelação do mistério. A frase "descobrindo-nos o ministério da sua vontade" sinaliza a revelação da verdade, que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito ao decreto eterno que Deus planejara, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Vemos que nesse primeiro subtópico do segundo tópico, se fala do compromisso que nós temos de viver uma vida onde Cristo é o centro, cristocêntrica. Nós temos que ter uma vida cristocêntrica neste mundo. Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. Infelizmente, até mesmo na igreja, nós vemos muitas igrejas não tendo Cristo como centro. Até nos hinos, alguns hinos, eles são de autoajuda e não hinos que realmente pregam Cristo como centro das nossas atenções, o centro das nossas vidas, o centro do nosso ministério. Então, por que isso acontece? Muitos hinos, eles não poderiam ser chamados de hinos por ser de autoajuda e não como Cristo. Pela palavra, porque muitas palavras na igreja são realmente
faladas para a Assembleia daquilo que a Assembleia espera ouvir, e não realmente palavras movidas pelo Espírito Santo. Por isso que acontece muito essas situações. Vamos concluir isso em Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade tem que ser de Deus e não a minha e nem a sua. O culto tem que ser guiado pelo Espírito Santo, não pode ser guiado pelo homem. Os hinos têm que ser Cristo no centro e não mensagens de autoajuda para o cristão. As palavras têm que ser de verdade, mesmo que sejam duras ao coração, mas que sejam realmente aquelas que o Espírito Santo se move para poder conduzir, e não as que realmente as pessoas querem ouvir. O segundo subtópico diz a plenitude dos tempos. É importante a gente entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é que tem que ser respeitado. Paulo revela que o plano divino é convertir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terras, estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação, a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, ou seja, não é ordem cronológica, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. É muito importante a gente saber que pelo primeiro Adão, pecado, carregamos o pecado original, mas pelo último Adão recebemos um favor, que é a graça de Deus. E precisamos entender essa oportunidade que nós temos. Nós devemos merecer a nossa salvação. Nós devemos buscar a cada dia ser mais santo, buscar a descansar no tempo de Cristo, ter Cristo como cabeça. O irmão Jetson, na primeira lição, que foi a introdução, disse que Deus é a cabeça e o corpo é a igreja. E exatamente, a igreja ela tem que ser movida pela mente de Cristo. O Espírito Santo, quando ele está, a nossa mente está sendo dominada por Deus e não pelas coisas do mundo e não pelas coisas do homem, a igreja também vai ser conduzida a ações também totalmente que Deus, pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. Então nós temos que respeitar a vontade dele. E no terceiro subtópico desse segundo tópico, diz louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, neste momento, diz que antes de Jesus existia uma diferença entre judeus e não judeus. Após Jesus, tanto judeus quanto gentios se unem em um só povo, que é a igreja. Paulo muda do pronome nós para o também vós, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Amém. Jesus, ele veio então para todos. E nós acreditamos como cristão que tudo que temos e tudo que fazemos é para a glória dele. Por isso tem que ser de forma e vontade dele. Vamos também concluir esse tópico 2 com algumas referências, que encontra-se em Romanos 5:12, que diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós carregamos esse pecado original, como falamos anteriormente. Então nós vamos ler 1 Coríntios 15, 45, que diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, né? Ele está dentro de nós, o Espírito Santo também. Em Efésios 2:14, também é uma outra referência, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, que é a junção dos judeus e dos gentios. E por último, a gente vê em 1 Crônicas 29:14, que diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Ou seja, tudo a gente faz pela glória de Deus. Todo o nosso comportamento, tudo que fazemos, tudo que temos, é tudo pela glória de Deus. Amém? Irmãos, o nosso terceiro e último subtópico vai falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O significado é: o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. E no primeiro subtópico, especificando, né, o que é doxologia. Dox significa glória, logia significa palavra da glória de Deus, a manifestação e o louvor enaltecido a Deus através da expressão de exaltamentos e hinos. Doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração, ela exige adoração. Primeiro subtópico vai falar sobre o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não os toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É ele que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Irmãos, é muito importante a gente entender que quem convence é o Espírito Santo. Então, quando a gente, como nossa missão, nossa obrigação de evangelismo, coloca uma palavrinha, uma sementinha em alguém, o único capaz de convencer aquela pessoa dos seus pecados e converter é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o auxiliador que Jesus deixou quando ele ressuscitou e foi morar com Deus à direita do seu Pai. Está em João 16, versículos 6 e 8, que diz: pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá para vós outro, Consolador é o Espírito Santo. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele é a principal garantia da nossa salvação. E quando se há essa conversão, esse convencimento pelo Espírito Santo, se há o arrependimento das pessoas. Quando se há o arrependimento, a imersão, a justificação do pecado e nos tornamos assim filhos de Deus. Esses filhos de Deus passam então a ter direito à salvação. E a gente vai concluir aqui essa parte com João 1:12, que diz: porém alguns creram nele e receberam, e este deu-os o direito de se tornarem filhos de Deus. O último subtópico do tópico 3 diz o penhor da nossa herança. Como a gente viu,
é a garantia da nossa herança. A nossa herança é o quê? A salvação, a vida eterna. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantia o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos de Cristo que permanecem fiéis. Então, nós vimos no primeiro subtópico do tópico 3 que o Espírito Santo ele é capaz de convencer. Quando há o convencimento, há o arrependimento, a justificação, a conversão e somos chamados filhos de Deus. Só que a partir desse momento em que nós somos chamados filhos de Deus, é necessário que se tenha o fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo é que nós tenhamos em nós mesmos a característica, o caráter de Cristo. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Só conseguiremos adquirir o caráter de Cristo através do relacionamento com Cristo, através do seu Filho Jesus Cristo. E a gente vê que Deus, ele nos deixa uma promessa. João 14, 1 ao 3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando o melhor para nós. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então ele vai nos reconhecer como filho. Só que para isso nós temos que ter o caráter dele. Por quê? Todo filho, ele adquire o caráter do pai. Então, se a gente não adquirir esse caráter do nosso pai, que é Deus, através do nosso relacionamento, quando chegar no dia do juízo, ele vai falar: eu não te conheço. Né? Então, a gente tem que se preocupar unicamente com isso. E em João 14, 6, nos diz como que a gente vai fazer isso. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Que possamos seguir os exemplos de Jesus Cristo e escolher o caminho certo, a verdade na nossa vida, e assim teremos a vida eterna. Amém? Concluindo, só para finalizar o estudo, a conclusão vem nos dizer, nessa porção da Epístolas aos Efésios, o plano divino revelado resulta na conciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo digno divino estará plenamente executado. Que possamos adorar a Deus pelo que Ele é e não somente pelo que Ele faz. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos. A paz do Senhor.